E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Cobata e hoje eu estou aqui para ensinar vocês um pouquinho sobre um conjunto de videoaulas sobre SQL Server, tá? Então a gente vai fazer algumas aulas práticas aí de SQL Server. Eu sou um aficionado por banco de dados, tá? Você pode baixar, pessoal, o SQL Server, a sua última versão no site da Microsoft oficial, tá? Então se você vier buscar aqui, ó, SQL Server no Google, você vai achar o site da Microsoft, Downloads to SQL Server, né? Então, quando você clica aqui, você pode ter três condições, né? Na Azure, no Edge, no infraestrutura local, tá? Esses caras aqui, você tem que tomar cuidado, dependendo do que você for pegar, você precisa pagar uma licença, tá bom? Eu prefiro vir aqui, ó, ou baixo uma edição especializada gratuita. Você tem a versão Developer e a versão Express. Qual que é a diferença entre elas, né? Developer é gratuita e completa, licenciada para bancos de dados de desenvolvimento e teste em um ambiente não produção. O 2022 Express é uma edição gratuita, ideal para desenvolvimento e produção de aplicações de área de trabalho, web e pequenos servidores. Por mais que você queira ter um ambiente de produção já imaginando isso, né, você pode se dar muito bem com o Express, porque ele é uma edição gratuita, tá? E se você, opa, eu já veio para baixar aqui. Então eu não vou baixar esse não, tá? Aí tá baixando aqui que eu tô clicando no menu aqui. Mas o ponto aqui é que ele também serve para desenvolvimento e produção, tá? No meu caso, eu sou só desenvolvedor, então eu uso a versão developer, ele é mais leve, né? Tem menos recursos, mas ele vai servir muito bem aos nossos propósitos. Você pode clicar aqui em baixar, tá? Ele vai baixar para você e você executa a instalação. Uma outra coisa que você vai precisar para você se conectar, porque o banco de dados, ele não abre sozinho. Você precisa ter uma IDE, algo gráfico que você vê o que você está fazendo. Então, para isso, tem o SQL Server Management Studio, SSMS, tá? Que também é um pacote da Microsoft. Se você entrar aqui dentro, você vai ver, ó, Download SQL Server Management Studio, o SSMS, tá? Ele é a interface que faz a conexão com o nosso banco. Eu já tenho baixado os dois, não vou baixar. Se você clicar aqui, você vai ter a última versão, que é a 20.2, uma versão muito boa, tá bom? Então vamos lá para a nossa introdução. O que é então o SQL Server, né? O SQL Server, deixa eu já ir abrindo meu banco aqui também. O SQL Server, pessoal, ele é um banco de dados criado pela Microsoft, tá? Ele tem por objetivo armazenar dados, né? Trabalho de armazenamento de dados, organizar e recuperar informações de forma eficiente. Então você imagina aí um grande arquivo digital onde você pode guardar dados dos seus clientes, seus próprios dados também, dados de produtos, dados de vendas, tá? Gerar relatórios a partir dele, informações, tomadas de decisão e assim por diante, né? Esse banco de dados, ele usa uma linguagem chamada SQL, que é o Structured Query Language. O query, né, é conjunto, um compilado de instruções, um conjunto de línguas estruturados, tá? Para que você possa inserir, buscar, atualizar ou pegar informações. Dentro do SQL Server, esse aqui é o SQL Server Management Studio, porque o nosso banco de dados já foi instalado, você tem as opções dentro do menu dele, né? Que é o Create Database, você pode criar um banco de dados, Create Table, dentro de cada table você vai ter os valores, você vai fazer um Insert Table, você pode consultar com Select From toda a tabela, você pode procurar com cláusulas, né? Por exemplo, Select Assist From Clientes, where, o nome do seu cliente que você quer trazer tudo que está amarrado nele, você pode fazer atualizações de dados, você pode apagar dados, você pode deletar o dado de uma tabela e tudo isso dentro do conjunto de instruções que o SQL Server propõe para você. Isso são conjuntos de instruções de qualquer banco de dados, tá? Se você entrar no MySQL, vai ser a mesma coisa. Se você entrar no Oracle, você vai ter a mesma coisa. Então, o que você aprender aqui, você também pode aplicar a mesma lógica dentro de outros bancos de dados. Por que que não é a mesma coisa? Porque cada banco de dados tem a sua tipografia, né? A sua forma de escrever alguns comandos. Por exemplo, o alter table que funciona no SQL Server é diferente do alter table que funciona no Oracle, por exemplo, né? Os comandos são diferentes, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui o comando não, a IDE SSMS que nós baixamos, né? Uma vez que você baixou, sua tela ela está vazia. Você não tem nenhum banco de dados criado aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é conectar um banco de dados. Então você vem aqui, ó, conectar.
mecanismo de banco de dados. Quando você fez a instalação, você deu um nome de servidor para o seu banco de dados. Esse nome de servidor precisa vir aqui, tá? E a primeira vez que você logar, você já pode logar aqui, ó, autenticação do Windows, beleza? Porque quando você fez a configuração do seu banco de dados, você passou o usuário e senha da sua máquina local para que se conectasse com a autenticação do Windows. Mas você tem autenticação do SQL Server, MFA de entrada, senha da Microsoft, Microsoft integrado, serviços extra, identidade gerencial padrão da Microsoft. Nós vamos usar os dois, tá? Como é a sua primeira vez logando, você vai usar aqui, ó, autenticação do Windows, beleza? Criptografia opcional, certificado de servidor confiável. Por quê? Porque nós vamos configurar algumas coisas ainda, beleza? Então pode apertar aí conectar. Beleza. Uma vez que você clicou em conectar, quando você fez a instalação do seu banco de dados, ele já faz para você algumas instalações padrão. Por exemplo, tem uma pasta aqui, banco de dados. Você tem alguns bancos aqui que são do sistema do próprio SQL Server, tá? Inicialmente você não tem nenhum dado de banco aqui, beleza? Você não tem nenhum dado transacional aqui rolando. Você tem a parte de segurança, onde você controla e gerencia logons, função do servidor, credenciais, provedores criptográficos, auditorias, especificações, tudo isso aqui você vai usar no seu dia a dia, tá? Se você for um administrador, você vai usar muito mais essa parte do que você imagina, tá? E objetos do servidor, você pode fazer dispositivos de backup, né? Servidores vinculados, triggers, você tem aqui a parte de replicação de assinaturas locais, que muito pouco você vai usar como um DBA, né? Esse recurso ele não é habilitado nessa versão 22, tá? Porque ele trabalha muito com a parte de monitoramento, né? A disponibilidade, catálogos de integrações e os agentes que o próprio SQL Server tem, tá bom? Aqui, no objetos de servidor, você tanto tem gatilhos quanto você vai poder criar algumas triggers, algumas procedures e assim por diante. Mas vamos fazer o seguinte: vamos criar primeiro um usuário aqui para que a gente não fique logando via conta de sistema, beleza? Então, se você vir aqui em segurança, clicar em logons, você tem todas as políticas de serviço autorizado aqui. Eu tenho esse cara aqui que eu criei, mas eu vou excluir ele para me recriar de novo, tá bom? Excluímos o login de servidor, não exclui os usuários do banco associado no logon. Ok, beleza, dou tchau. Esse cara é o System Admin, que é o master do banco de dados, e esses aqui são serviços que tem no banco de dados, tá bom? Que permitem logar. E esse aqui foi quando eu criei meu banco de dados, ele me criou esse usuário aqui também, mas para logar com conta de sistema, beleza? Como a gente não vai usar mais ele, botão direito no logon, novo logon. Dou um nome, WSAdmin, um nome qualquer, e aqui eu seleciono o tipo de autenticação. Autenticação do SQL Server e digito uma senha. Então, você vai escolher uma senha para você aí, beleza? E por política de senha e por vencimento da senha, não, porque é uma senha de sistema, tá bom? Se você usar certificado, tal, credencial, essas coisas você não vai precisar mais. Aí o que que você vai definir agora? Qual que é a função que este usuário seu vai ter? Eu coloco como essas quatro últimas aqui, ó. Tá? Essas quatro não, essas últimas aqui. Por quê? Porque esse cara, ele vai ser um usuário desse sistema. Então vai permitir com que eu logue, crie, edite, faça update, use triggers, faça tudo, beleza? No seu dia a dia, quando você estiver administrando um banco de dados, você vai precisar selecionar baseado no usuário. Então você imagina assim, você vai criar um usuário de sistema que precisa somente ter acesso aos dados transacionais. Você não precisa deixar ele de ser admin, nem de setup admin, nem de server admin, muito menos de security admin. Você pode deixar somente como pública e ver alguma outra coisa que ele precisa, beleza? Se você for um DBA, você precisa ter todos os acessos, tá? Mapeamento de usuário. Esse usuário, quando você cria ele, se você já tiver um banco associado, você vai dizer qual banco esse cara tem acesso. E uma vez que você seleciona, por exemplo, como exemplo aqui, ó, o model, ele te habilita para você selecionar outras opções que esse usuário vai ter dentro desse cara aqui.
tá? Nesse caso, eu não vou deixar nenhum, porque eu ainda vou criar meu banco de dados. Protegíveis a gente não usa, porque ele define permissões, mas a gente já definiu, né? E os status. Permissão para conectar o mecanismo de banco de dados? Sim, porque se você colocar, por exemplo, aqui o WSJKP 2024 e negar, ele não vai deixar eu conseguir logar esse cara, tá? Logon habilitado ou desabilitado e usando somente a autenticação do SQL Server, beleza? Então, essa configuração de usuário é isso que a gente vai fazer. Para você testar, você pode selecionar esse cara aqui, que é o banco de dados, botão direito desconectar. Desconectei. Agora eu vou conectar um mecanismo de banco de dados. A gente vai mudar a autenticação do SQL Server. Eu coloquei o usuário AWS Admin de novo, né? Então vamos testar a senha agora. Conectar. Aí, ó. Conectou, pessoal. Então nós criamos nosso primeiro usuário no banco de dados, tá? O que que a gente pode fazer aqui agora? A gente já sabe que o nosso usuário ele está conectado, então a gente já pode começar a criar o nosso banco de dados. Mas antes é legal você fazer uma visão geral sobre o que que essa interface ela te proporciona, tá? Então você vem aqui, ó, nova consulta, ele vai te abrir uma tela para você criar uma consulta aqui. Você pode escrever select, que é dados de seleção, né? From, qualquer tabela. Qual tabela que você vai olhar? Você não tem nenhuma tabela criada, porque você não tem um banco criado, entendeu? Então, se você executar com o F5, aí ele vai dar erro para você. Então, ele tem uma retorno de mensagem de erro com data e hora de logon para você ver o que está acontecendo de errado, tá? Mas aí ele também tem algumas funcionalidades aqui que facilitam sua vida. Por exemplo, aqui, ó, é uma coisa estatística de consulta dinâmica. A gente vai ver mais para frente que quando você faz uma query muito pesada, qual é a estatística de tempo que demora para o resultado devolver para a sua aplicação, né? O plano de execução, ele faz um desenho exatamente igual para onde a sua consulta está passando, né? Se você quer, por exemplo, comentar uma linha de comando, ó, seleciona aqui e clica em linha de comando, ele comenta para você, comenta um trecho, né? Se você selecionar de novo, ele desfaz, ele dá as tabulações necessárias, tá vendo? Para você criar as indentações. O que mais nós temos aqui? Ele analisa se está faltando alguma coisa aqui, ele executa antes de dar um commit. E um detalhe muito importante, pessoal, que se você fizer um delete em alguma tabela, delete from, por exemplo, tabela XPTO, supondo que essa tabela ela está criada. Uma vez que você clicar em executar ou apertar o F5, nesse caso ele não vai executar porque não tem nada, tá? Você não tem volta, tá? Você realmente deletou sem nenhuma pergunta se pode ou não deletar. Por quê? Porque o SQL Server, na versão 2019 para frente, ele tem uma coisinha chamada que é Transaction Commit. O Transaction Commit ele já faz imediatamente o commit da informação, tá? Ele não fica esperando você vir aqui e apertar algum botão de, olha, quero confirmar. Você executou, apertou F5, ele executa o comando. Então, antes de você sair apertando F5 nos exercícios, nos treinos, tenha por hábito revalidar se o que você está fazendo não vai prejudicar você depois, tá? Porque você imagina você vir nesse comando aqui, ó, delete from XPTO, sem colocar uma cláusula where, né, por exemplo, x menor que 10, onde você só vai deletar nessa condição, né, onde a condição de x é menor que 10, você vai deletar um banco todo somente com esse pagamento aqui. E se você não for um profissional e não tiver um backup, sinto muito, você vai ter sérios problemas na empresa que você trabalha, tá? E depois você tem também algumas informações de salvar, né? Você tem aqui que você pode montar um MDX, né? Alguns arquivos de XML, importar, né? Copiar, enviar por e-mail. Você também tem algumas visualizações aqui de soluções, por exemplo, se conectar diretamente com, se não me engano, o C Sharp, né? Essas informações, né? Na parte de funcionalidades, ó, editar, você tem bastante opções, exibir pesquisadores de objeto, detalhes, servidores registrados, tudo isso aqui, ó, embora você não vai usar como desenvolvedor ou como um cara que está usando o SQL Server para aplicação, se você fosse um DB até que sim, mas como eu pessoalmente baixei a da parte de developer, né?
é mais voltado para desenvolvimento, beleza? Então, vamos começar aqui a criar o nosso primeiro banco e depois nas outras aulas, a gente vai modificando alguma coisa, tá bom? Eu posso começar aqui, ó, Create Database. Eu vou colocar uma instância aqui. Instância é o nome que eu estou dando para o meu banco de dados, tá? Teste 1, beleza? E eu posso colocar o comando Go, que ele vai seguir a instrução, tá bom? Então, uma vez que eu clique aqui, ó, perceba que eu estou aqui na minha instância master, ela que está logada, beleza? Se eu quiser mudar qualquer uma dessas caras aqui, eu posso vir por aqui, ou eu posso usar um comandinho chamado use, tá? Então, eu vou colocar aqui use teste 1, beleza? Depois do Go. Por quê? Porque ele vai fazer para mim aqui a criação do banco, ele vai indicar siga, continue no caso, né? E depois ele vai falar assim, ó, continue a usar o banco teste 1. Vamos ver se isso vai funcionar? Só apertar F5. Olha, comando concluído com êxito, hora da conclusão e a data, tá? Vamos ver se isso deu certo? Olha o que está aqui, ó, teste 1. Está conectado com o banco. Vamos ver se criou? Aqui ele precisa de um refresh e está aqui o nosso banco teste 1. Quais são as propriedades que a gente tem aqui, né? Nós temos que criar um novo banco a partir desse, uma nova consulta. Ele me gera aqui um SQL para mim criar uma nova consulta, mas a gente não tem nada de dados ainda, né? Aqui ele já me facilita, ó, um script de banco de dados como create para arquivo, trabalho, né? Um drop para janela, um drop create para janela de editor de nova consulta. Então vamos tentar aqui um create para a janela do editor de nova consulta. Ele está gerando um create aqui, ó. O que ele está gerando? Ele me gerou um banco de dados inteirinho aqui, ó. Tá vendo? Só que ele não gerou com dados, tá? Então ele gerou aqui, ó, create database, teste 1, content igual ao nome, gerou aqui a primary key, né? O nome das primary keys, gerou o que mais? Umas condições, se um é igual ao full text property, ou seja, o banco de dados já está completo, né? Ele não executa, ele sai fora dessa regra aqui, e ele vai alterar o meu banco inteiro. Nós não vamos executar esse cara porque nós vamos executar as queries manualmente. Então vamos ver aqui mais que tarefas, né? Desanexar, colocar offline, criptografia, restaurar, fazer backup do banco, entendeu? Isso aqui é muito importante. Restaurar um banco de dados. Porque, por exemplo, imagina que eu, sem querer, eu apaguei meu banco de dados e eu tenho um backup. Eu posso pegar do meu backup e exportar o arquivo dele e importar de novo no meu banco de dados, tá bom? Questão de políticas, facetas a gente não usa, essas coisas que a gente não vai usar mais nada, tá bom? Você pode renomear, você pode excluir, atualizar e as propriedades do banco, beleza? Nas propriedades de banco, parte geral, você tem algumas condições interessantes. Por exemplo, arquivos, ele gera aqui, ó, um teste log, que é dados de log, tá? Ele gera o nome do banco, dados de licença, se não me engano, isso aqui, né? Não, dados de linha, grupo de arquivos, ele não gera nada, opções. Daqui para lá a gente não vai mexer em quase nada, tá bom, pessoal? Operação e as permissões. As permissões estão pro principal, né, e pública, o usuário público. Como o nosso usuário ele é público, ele vai logar nesse cara aqui. Propriedades estendidas, espelhamentos não usa e as outras coisas a gente não usa, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Atualização, beleza. Então, pessoal, uma vez que a gente tem um banco de dados criado, a gente já pode criar também uma tabela, né? Create table. Só que isso aqui a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá bom? Valeu, pessoal!